Fazer a pergunta ao senador Pinheiro em relação, a gente sabe que o Paulo passou por uma série de crises, evoluiu, foi muito polêmico quando se quis criar o parque automotivo na Bahia, se trazer a montadora, houve uma briga com o Rio Grande do Sul. Olhando para trás agora, né, foi uma aposta correta? Realmente houve a criação de empregos e a expectativa que foi gerada naquele momento? Olha, primeiro é bom identificar o que significa isso, né? Na realidade, hoje a grande, eu diria, vedete, o caminho para o Bahia é a sua reestruturação, inclusive, geoeconômica. A desconcentração da economia da região metropolitana. É isso que tem permitido, por exemplo, nesse quadrante, a gente ter uma geração de postos de trabalho no interior, até no nível, que eu diria, empatado com a região metropolitana. Então é importante lembrar isso. Aí, por outro lado, você tem erros na economia. O fato da concentração, por exemplo, 70% da nossa economia, ela está centrada na indústria automobilística, metalúrgica, refino, a química, que é importante lembrar que é o polo petroquímico. Então, você tem 4 elementos. Um dado importante de agora. A Bahia gerou 80 mil postos de trabalho. Nós vamos encontrar como um dos pilares dessa geração de postos de trabalho a agropecuária. 14 mil serviços, que é a maior fonte de geração de postos de trabalho, 13, 12 mil. Então, na realidade, você tem que entender o que é essa reestruturação, o que é essa mudança efetiva de investimento e o que é essa desconcentração. A Bahia tem um semiárido enorme, são quase 70% do seu território. Mas o sudoeste, por exemplo, uma região importante da Bahia, ela concentra hoje uma das maiores esperanças do setor mineral. Nós temos 34 minerais na Bahia. Há uma expectativa, inclusive, muito grande com a ferrovia oeste-leste, de você repaginar completamente essa região. Por isso, nós estamos adotando outro caminho, que é você chegar com a matriz energética para esse estado. Então, não adianta promover o desenvolvimento em diversas regiões, com os 5 centros de logística, por exemplo, Feira de Santana, Conquista e Barreiras, se você não levar principalmente 2 grandes vertentes, a matriz energética e a área de comunicação. Seria, portanto, exemplo, permitindo que você expanda os serviços e, ao mesmo tempo, cria a oportunidade de exportação e cria a oportunidade de verticalização da produção, que esse é que é importante. Então, nessa área agrícola, por exemplo, a gente tem o quê? 1 milhão e 50 de hectares de área plantada de soja. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil. No Nordeste, nós produzimos 94% de todo o algodão. Mas é preciso verticalizar essa produção e não só exportar. Né? Então, portanto, a indústria têxtil, como é que você desloca? Como é que você verticaliza, por exemplo, a indústria do cacau? Como é que trabalha com os outros vertentes importantes? A indústria da cultura, que é um elemento decisivo. 7% do nosso PIB vem da indústria da cultura. Nós precisamos potencializar isso na Bahia, na terra da cultura, no berço da cultura. Esse elemento precisa entrar na nossa economia para entender exatamente a proeza de cada canto e envolver cada canto da Bahia nesse cenário novo. Então, portanto, essa diversificação com o turismo, com a cultura, com o automobilismo, com a indústria eólica, que é importante. Nós estamos não só aproveitando os bons ventos. Era disso que eu ia falar. A Bahia tem 52 parques eólicos contratados até 2014, 1.400 megawatts. Isso significa, efetivamente, você desenvolver uma região, levar energia e, ao mesmo tempo, atrair a indústria. São 4 empresas que estão se instalando na Bahia, 2 já instaladas, a Gamesa espanhola e a austro-francesa, portanto, produzindo. Mas nós queremos, por exemplo, produzir parte disso. Não só ficar recebendo esse material. Por outro lado, a economia do vento está gerando também renda para esses agricultores da Bahia. A Bahia tem 660 mil famílias de agricultores familiares. É o maior número do Brasil. Então, na medida que cada terra dessa comporta, suporta, aceita a torre de eólica, isso vai gerar uma renda de, no ano, R$6 mil, por exemplo, para cada família, que nas suas terras, por exemplo, passem a adotar essa torre como parte integrante. Então, você vai combinando as demais coisas. A matriz energética com o processo de desenvolvimento. E outra, a reestruturação do Estado para receber esses empreendimentos e você ter desenvolvimento local associado a uma política de ampliação dos serviços no Estado.
E o desenvolvimento desigual, senador, entre os municípios baianos é o tema de uma pergunta da jornalista Rose Lobato, que é correspondente da TV Bahia. Vamos ouvir. O que eu observo no estado da Bahia são as grandes desigualdades entre os seus 417 municípios. Eu diria que há um crescimento desequilibrado. Enquanto alguns crescem muito, onde o desenvolvimento chega bem rápido, outros permanecem parados no tempo, completamente atrasados. O município de Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, no oeste da Bahia, cresceu bastante. É um polo agrícola, existe um polo agrícola imenso lá, região de Barreiras também. No entanto, cidades bem próximas, a menos de 200 quilômetros, como Santa Rita de Cássia, Mansidão, Riachão das Neves e Formosa do Rio Preto, permanecem praticamente paradas no tempo. Então, eu gostaria de perguntar aos senadores por que isso acontece. É um problema de gestão, uma péssima gestão, falta de recursos, falta de investimentos. E o que fazer para melhorar isso, para minimizar essas diferenças nos municípios baianos? Eu gostaria de dirigir essa pergunta da jornalista Rose Lobato ao senador Walter Pinheiro, que estava falando mais especificamente disso. Quer dizer, de quem é a culpa? Por que o desenvolvimento ele não se dá de uma forma igual, seja metropolitana ou outros polos de desenvolvimento? Bom, primeiro o seguinte, lógica estabelecida ao longo dos anos foi que o desenvolvimento se dava no litoral e no eixo norte-sul. Isso não é um problema só da Bahia. Então, essa foi uma lógica estabelecida. Por outro lado, na Bahia, o erro é que, além de estar encostado no litoral, os governantes foram priorizando investimentos muito centrados na região metropolitana. E investimos pouco na ampliação da infraestrutura pelo Estado como um todo. Por exemplo, a Bahia não tem aeródromos espalhados, um território do tamanho da Bahia, o território de uma França, não tem oportunidades de voos, pousos e decolagem. Nós não temos um aproveitamento ao extremo da viabilidade, por exemplo, de um São Francisco, para sua navegabilidade, com portos, para potencializar, por exemplo, uma Santa Rita de Cássia, Mansidão, que estão ali no entorno de São Desidério, que produz algodão, ou de Luiz Eduardo, que é a riqueza da soja, mas de você criar alternativas de combinar determinados níveis de serviços que se complementem e, portanto, você distribui a riqueza pela região. Então, na realidade, erro sim. É esse erro que a gente quer consertar agora, com um planejamento ajustado que enxergue o Estado como um todo, a especificidade de cada região dessa e como nós vamos trabalhar fazendo um investimento na infraestrutura, entendendo o perfil de cada região dessa, mas principalmente trabalhando numa lógica de que é possível verticalizar cada cadeia produtiva dessa, enxergando as potencialidades e o perfil de cada região. Senadora Lídice da Mata, só antes que a senhora faça a sua observação, a gente já tem uma pergunta da internauta Ana Flávia Schmidt, de Rodeio, em Santa Catarina. Olha, gente, todo o Brasil acaba acompanhando e se interessando pelos assuntos de cada estado, né? E ela quer saber o que falta para preparar a mão de obra para a Bahia investir exatamente em usinas de energia eólica. Mas é exatamente o que nós estamos começando a fazer. É novo. É novo no Brasil e está se implantando na Bahia com muita força. São 52 polos de usina eólica que está se implantando na Bahia. Nós temos 4 fábricas se implantando na Bahia. Mas eu já acho que o importante é entender que a Bahia está buscando um projeto de desenvolvimento diversificado, uma matriz energética diversificada. Nós temos hidrelétrica, nós temos agora a energia eólica, nós temos a produção de petróleo, nós temos a soja, o milho e a mamona participando da produção do biodiesel. Né? Então, nós estamos buscando... Nós temos a produção de urânio, a Bahia, aliás, o mineral é extraído lá de Caetité e enviado para ser beneficiado fora do Brasil, porque esse beneficiamento é concentrado no mundo inteiro. Então, nós estamos buscando um modelo e a criação de uma matriz energética diversificada, que é aquela considerada a melhor para qualquer país do mundo e, no nosso caso, para o nosso território. Eu acho que, como o Pinheiro destacou aqui, nós temos que analisar
o crescimento da Bahia e sua potencialidade hoje, buscando exatamente aquilo que é o objetivo nosso num território de dimensão do tamanho de um grande país, como a França, com 14 milhões de habitantes, com 69% de um território no semiárido, portanto, numa área de pobreza, de seca, que o governador João Durval iniciou um processo extremamente rico de levar água para o interior da Bahia e que agora se transformou num projeto governamental tão produtivo, tão intenso, que é o Água para Todos, tão importante que o governo federal está trazendo para se transformar num programa nacional, o programa Água para Todos. E é nesse modelo, que não é o modelo da Bahia só, que todo o Brasil cresceu no litoral, concentrando a sua economia no litoral. O esforço que a Bahia faz para interiorizar o seu crescimento, tanto buscando nas áreas possíveis de agricultura irrigada, que vem toda essa área aí em torno do São Francisco, e a criação do polo de grãos no oeste baiano, mas também na busca de integrar os serviços, de levar os serviços públicos até essas regiões mais distantes. Então, o esforço que o governador Jacques Wagner tem feito de dotar o sistema de saúde da Bahia num sistema que chegue até o interior do estado, inaugurando um hospital que há 18 anos não era terminado em Santo Antônio de Jesus, que hoje é um dos grandes polos comerciais do nosso estado, a cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Outro em Juazeiro, outro em Feira de Santana com o Hospital da Criança. Santo Jesus. Outro iniciando a construção em Ceabra. Essa região que fica no centro da Bahia, que é justamente a Chapada Diamantina, onde há uma concentração enorme de pequenos agricultores, da agricultura familiar, todo o esforço que está se levando de dotar essa região de infraestrutura. Nós precisamos de dotar o Estado da infraestrutura necessária para que ele supere as dificuldades de crescer de maneira integral. E logística, como disse aqui Pinheiro, os polos de logística do Estado. Para isso, o governo está investindo em aeroportos, na infraestrutura dos portos e fazendo algo que é fundamental para a nossa integração, que é a ferrovia Oeste-Leste. Essa ferrovia integradora da Bahia, porque vai unir a nossa economia ao Brasil, unindo Tocantins ao Porto em Ilhéus e realizando a possibilidade de escoamento de toda a produção nossa, vinda do Oeste até a integração com o Porto. Então, esse momento que a Bahia vive é um momento singular do seu crescimento. A Bahia já teve um crescimento que foi correto do ponto de vista do início da industrialização baiana, pensada por Rômulo Almeida, que é a estruturação do polo petroquímico, com a capacidade de gerar muitos empregos inicialmente, mas depois diminuindo, mas principalmente gerando uma cadeia produtiva no polo petroquímico que pudesse fazer o que hoje está acontecendo, vincular a petroquímica ao parque automotivo e aí desenvolver toda a cadeia produtiva do parque automotivo, gerando o que Pinheiro diz, o beneficiamento de toda uma cadeia em nosso estado. É o que nós passamos agora. Não basta produzir os grãos, não basta desenvolver a agricultura, é preciso do cacau fazer a fábrica de chocolate, que é o passo que nós estamos dando agora naquela região lá do sul da Bahia. Nós estamos produzindo, o governador do estado, esse ano, foi a Paris para o Salão do Chocolate, que será realizado em 2012 na Bahia. E nós estamos levando o nosso chocolate para o mundo como chocolate de qualidade, quando nós tínhamos, no passado, 40% do nosso PIB sustentado pela exportação de cacau, sem nenhum beneficiamento dentro do próprio Estado. Então, agora é o inverso.
Senadores, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho, senador João Duval, a gente volta com o senhor para o senhor ter a oportunidade de falar sobre esse novo vetor de desenvolvimento para o Estado, sobre essa ferrovia, inclusive. No próximo bloco, a gente deve aprofundar a questão do desafio de qualificar a mão de obra na Bahia. Vamos para um rápido intervalo. Participe do assunto de Estado. Fale conosco pelo telefone do Alô Senado. É o 0800 61 2211. Ou então preencha o formulário simples no www.senado.gov.br/alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. A gente volta já já.